Eu sabia, lógico que todo mundo sabe que se você quiser resultados diferentes, você vai precisar fazer coisas diferentes. O problema é que muitas vezes a gente acha que está fazendo coisas diferentes, mas a gente só reveste a mesma coisa com uma nova roupagem, né? A gente reveste com uma nova roupa. É tipo assim, ó, são as pessoas que sabem que de repente estudar não se deram bem, e aí elas simplesmente mudam de curso preparatório. Essa simples mudança não é o suficiente. Por quê? Porque são pessoas, de repente, são pessoas que tiveram dificuldades ao longo de toda a vida com a matemática. Eu era uma pessoa assim, dificuldade para estudar. Diversas vezes eu fiquei em recuperação em matemática. Já fiquei reprovado em matemática no primeiro ano do meu ensino médio. Olha só. E isso não me impediu de passar de primeira para o Instituto Militar de Engenharia. Na primeira tentativa, eu passei para o IME, considerado, na época que eu fiz, um dos vestibulares mais difíceis da América Latina. Até hoje é considerado. Então, olha só, isso não impediu que eu passasse de primeira. Mas o interessante é o seguinte, é que eu, durante muito tempo, eu fui resistente a essa mudança. Né? Mudar de cursinho não adianta. Por quê? Porque é mais do mesmo. É você sair de um lugar onde te colocava a teoria no centro, te encharcavam de informação, depois viu uma prova, você não ia tão bem, tentava melhorar, aí você não consegue passar no Enem, aí você pensa, vou mudar de cursinho, aí você muda de um cursinho. Deixa eu te contar uma coisa, aquele cursinho, que muitas vezes ele chega e coloca assim, ó, primeiro lugar aprovado, não sei o que, em medicina, muitas vezes, aquele primeiro lugar é uma pessoa que sempre foi condicionada à matemática. Sempre foi pessoa que nunca teve dificuldade nenhuma com a matemática. E aí o cursinho, ele entrou naquele cursinho e a pessoa passou. Oh, mas que mudança teve nisso? Nenhuma. Nenhuma mudança. A pessoa já era uma pessoa condicionada. Ouviu ali aquele cursinho explicar da forma que todos os outros cursos explicam e ela conseguiu ser o primeiro lugar. Eu quero que você entenda o seguinte, se você é uma pessoa que nunca foi adequada ao sistema tradicional, não adianta mudar de cursinho, porque você vai ter mais do mesmo. Você tem que mudar, então, a forma de pensar. Você tem que pensar fora da caixa. O que é que os alunos que passam de primeira conseguem? Por que é que os alunos que passam de primeira estão conseguindo? Será que eu não posso conseguir também? Será que eu não posso passar na próxima edição? Será que eu não posso tirar mais de 801 pontos na prova de matemática e passar em medicina no Enem 2022? É isso que você tem que se perguntar. Você não pode ficar preocupado com o problema das suas dificuldades. Você tem que se preocupar com a solução. E essa solução existe. Ou se alguém conseguiu fazer, você tem que pensar, você também pode conseguir. E eu realmente acredito que você possa também conseguir, tá? Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, então, outras palavras, tudo começa com a sua mentalidade. O que é a mentalidade? A mentalidade é um conjunto de pensamentos que vão influenciar nas suas atitudes. Tudo começa na sua mentalidade. Por que mentalidade? Primeiro passo, você tem que ter autoconfiança suficiente para sair do ponto onde você, dessa situação, dessa corrida de ratos que você se encontra. Dessa forma de estudar que é baseada em teoria, mais teoria, mais teoria, e deixam a interpretação de questões de lado. A interpretação de questões coloca no centro a prática. Você tem que praticar, assim como o atleta olímpico que eu falei. O centro é a prática. Você tem que praticar muito mais, inclusive praticar antes até do que ver a teoria. Isso é muito importante, coisa que você tem que entender. Mas para tudo isso você tem que ter uma mentalidade de aprovação. Que mentalidade é essa? É pensar como uma pessoa que é aprovada. A primeira coisa é ter autoconfiança. Acreditar que você vai conseguir passar. E acreditar que você tem que mudar. Você tem que fazer coisas diferentes para conseguir resultados diferentes. E isso exige uma atitude. A mentalidade, ela não fica só encerrada no seu cérebro. Não são só os pensamentos que ficam parados. Eles também estão relacionados ao que os pensamentos, a mentalidade também está relacionada ao que os pensamentos podem fazer nas suas atitudes. Então você tem que agir, tá?
E aí, olha só, o início de qualquer processo é difícil. Qualquer mudança, ela é difícil no início. Mas se essa mudança for bem feita, se for uma mudança que foi adequada, se a sua decisão for certa, os resultados começam a aparecer muito rapidamente. E você colher esses resultados vai valer muito a pena. Isso, deixa eu te contar aqui uma história, que foi a história do salto olímpico, né? Um determinado atleta olímpico, ele se contundiu a coluna e ele era um atleta de salto em altura e ele não poderia participar das próximas Olimpíadas. Só que ele desenvolveu todo um método para conseguir saltar e ele conseguiu saltar e eu não sei se ele conseguiu medalhar, mas independente disso, todos os atletas começaram a seguir ele depois disso. A forma que ele saltava. Você acha que os atletas, ao seguir aquele método que era totalmente diferente, né? Que antes as pessoas saltavam de barriga. Ele desenvolveu uma técnica para saltar de costas. Hoje em dia todo mundo salta de costas, no salto em altura. Você acha que não foi difícil as pessoas se adaptarem no início? Até para aquele atleta foi difícil. Mas a persistência fez com que eles melhorassem. Da mesma forma aqui, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Você se dedicar a trabalhar por meio de exercícios contextualizados, no início vai ser difícil. Lógico que vai ser difícil, uma mudança. Vai ser difícil você conseguir fazer os exercícios rapidamente. Você entender a teoria toda ali por trás. No início vai ser um pouco mais difícil. Só que isso vai fazer toda a diferença no futuro. Porque toda aquela dificuldade que você teria ao resolver questões próximo da prova do Enem, você já está antecipando. Porque você não pode deixar que essa dificuldade fique próximo da prova do Enem, onde o estresse é maior, onde a pressão do tempo vai exercer uma força muito maior, vai exercer uma influência muito maior sobre você. Então, quanto antes você começar a trabalhar com essas questões, melhor. E o antes que eu digo é agora, colocar elas primeiro, antes da teoria. Antes da teoria. E quando eu falo fazer exercícios, muita gente confunde, né? Pega aqueles exercícios de livro e vai lá, aqueles exercícios de fixação. Como o próprio nome já diz, exercício de fixação é para fixar um conceito da teoria. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de exercícios adequados, exercícios contextualizados. É disso que você vai ter que precisar, tá? Agora, como é que esses exercícios eles têm que estar organizados? Vamos lá. Primeiro, você tem que organizar esses exercícios que você vai trabalhar por meio de questões, exercícios contextualizados. O que são exercícios contextualizados? São exercícios que têm um contexto por trás, e um contexto baseado no mundo real. É assim que são as questões do Enem. Mas você precisa pegar todos esses exercícios contextualizados e organizar de que forma? Primeiro, separar todos eles por conteúdo. Depois, pegar cada um desses conteúdos, onde tem um monte de exercícios, e tem que organizar esses conteúdos. Primeiro, os conteúdos mais fáceis. Depois, os conteúdos mais complexos. Primeiro, os mais simples e depois os mais complexos. É assim a ordem que você tem que seguir. E não é só isso. Dentro de cada um desses conteúdos, você tem que organizar os exercícios do mais fácil até o mais difícil. Então, são 3 níveis de organização, tá? 3 níveis de organização. Primeiro, organizar as questões dentro do conteúdo. Segundo, organizar os conteúdos, que tem uma ordem que você tem que seguir dentro desses conteúdos. E terceiro, organizar as questões dentro de cada um dos conteúdos. Isso realmente dá muito trabalho e seria muito indicado que você tivesse outras pessoas que pudessem te ajudar nisso. Por quê? Porque o centro do seu estudo é justamente estudar. Estudar o quê? Os exercícios. É fazer os exercícios. Que aí, quando você se dedica a fazer esses exercícios, você já está colocando no centro da sua preparação a interpretação de conteúdos. É isso que você tem que levar em consideração, tá? Agora, olha só. Além disso tudo, além de toda essa organização, também é muito importante que você tenha um método de interpretação. Tá?
É necessário que você tenha um método de interpretação. Não basta só você sair organizando essas questões e fazendo a torta e a direita. Você precisa de um método de interpretação. Aí você pensa assim, professor, eu preciso também me dedicar para ficar estudando esse método? Como eu falei, não! Não é assim que você vai se dedicar para... Não é assim que você vai aprender o método. Você também vai aplicar esse método na prática. Na prática. Eu já dei o início desse método quando eu falei o seguinte aqui, que o mais importante em uma questão contextualizada é o comando. Traduzindo, o que é comando? É o que a questão está te pedindo. Você precisa saber o que a questão está te pedindo e entender o que a questão está te pedindo. E isso envolve várias coisas. Para você entender isso, você precisa das palavras-chave. Você tem que entender que cada palavra ali tem um significado. Então, uma simples preposição pode causar uma mudança total da resposta. Você tem que aprender a pegar esse comando e associar algum elemento gráfico ou alguma fórmula que apareça no meio da questão. Tudo isso para ganhar tempo. Então, existe um método por trás que você tem que aprender a utilizar. E você também vai aprender a utilizar esse método fazendo as questões. Mas é importante que tenha esse método. Para que serve o método? O método serve principalmente para te fazer ganhar tempo. O método é um atalho. Sem o método, você demoraria mais tempo para fazer a questão. O método é só uma forma de organizar os pensamentos. Sem ele, complica tudo. Você precisa organizar as informações que a questão vai te dar. Para isso também precisa de método. Sem método fica tudo mais complicado. Como eu já falei, sem o método, você não vai conseguir saltar tão alto como um atleta das Olimpíadas. Você precisa desse método. Tá? Isso é toda a diferença. As pessoas que só 1% das pessoas tiram mais de 801 pontos na prova de matemática. Só 1% das pessoas. Um percentual muito pequeno das pessoas consegue passar de primeira em medicina. Então, a diferença entre uma pessoa que vai tirar mais de 801 pontos na prova de matemática e passar em medicina no Enem e uma que não vai é justamente a aplicação de um método que seja eficiente. Sem o método não dá para chegar lá. Não tão rápido e não com tanta eficiência. Certo? Então você precisa disso. Agora, dito tudo isso, quais são os efeitos colaterais que você vai ter ao você aprender a interpretar as questões numa prova de matemática do Enem? Quais são os efeitos colaterais? Vou te dizer. Existe um efeito colateral imediato, que é você melhorar já diretamente em química e em física. Porque a base de química e física é justamente matemática. E um outro efeito colateral é você melhorar em todas as questões do Enem. Você sabe por que isso? Porque matemática é a matéria que mais tem o poder de aumentar a sua capacidade cognitiva. O que a capacidade cognitiva dá? Principalmente ela te dá a capacidade de tomar decisões com eficiência, com assertividade. É isso que a capacidade cognitiva dá. E você vai estar fazendo o tempo todo isso em matemática. Então, deixa eu te falar. Quando você tem essa sua capacidade cognitiva aumentada, você vai poder aplicar ela em toda a prova do Enem. Todas as questões do Enem são questões contextualizadas. Então, isso vai, com certeza, melhorar significativamente a sua melhoria, o seu desempenho, em todas as áreas do Enem. Agora, olha só o que a gente viu hoje. A gente viu bastante coisa hoje, né? A gente viu o que é a teoria, que é aquele conjunto de conceitos e normas. Vimos que a teoria é realmente muito importante, mas vimos que existe uma forma errada de você tentar dominar essa teoria, que é justamente indo direto a ela. E a gente viu uma estratégia bem melhor para você dominar essa teoria, que é por meio das questões contextualizadas. É por você colocando a interpretação de questões no centro. Para você fazer isso, você tem que fazer exercícios contextualizados que sigam o estilo do Enem. E também a gente viu que o primeiro passo para você fazer isso é organizando as questões. Né? Aliás, antes disso, a gente falou da importância da mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade de aprovação. Mentalidade é aquele conjunto de pensamentos que te levam a atitudes que vão fazer com que você tire mais de 801 pontos na prova de matemática e passe medicina no Enem. Depois, você tem que organizar, então, as questões.
e começar a fazê-las dela, a fazer essas questões utilizando uma técnica, um método específico de interpretação de questões. Certo?